Como a aula está sendo gravada, então eu vou me identificar para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, então eu vou começar a aula dando uma olhadinha no Moodle. Só um minutinho que abriu a tela aqui no meu computador. Isso. Então eu vou começar compartilhando aí a tela com vocês. E vamos dar uma olhada no Moodle, como que está o nosso material da experiência 5. Tudo certo aí com o áudio e com o vídeo? Alô? Opa, agora meu microfone tá funcionando. Tudo certo, professor. Só um minutinho que o som está um pouquinho baixo. Pode repetir? Tudo certo. Ah, Em tá jóia. relação ao relatório da semana passada, tudo tranquilo. Uhum, Se eu e meus companheiros intimam alguma coisa, vai estar no relatório. Acho que tudo fez tudo certo. tá jóia então. Bom, então vamos começar no Moodle aqui. Então, nosso laboratório de conversão de energia 1, né? Experiência 5 sobre o trafo. Aqui então o link da aula que vocês já acessaram. Os slides que nós vamos utilizar aqui na experiência, certo? Tanto PowerPoint quanto PDF. Roteiro, medidas e o link aqui para entregar o relatório 5, certo? Bom, sobre esse experimento tem um vídeo aí assíncrono, certo? Que vocês podem também estar consultando. A aula de hoje eu vou colocar abaixo aqui desse label, material complementar aula 5, então quando eu terminar de editar a aula de hoje eu vou colocá-la aqui. E tem o material do semestre passado, caso alguém queira dar uma olhada, certo? A aula que nós fizemos, nós vamos fazer hoje, mas que foi feita no semestre passado. Então, de forma bem parecida aí com as outras experiências, certo? Nosso material então está aí disponível no Moodle. Tudo tranquilo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, experiência 5. Lembrando então que algumas vezes nós fazemos algumas considerações aí em relação à curva BH do material do transformador, né? Nós conhecemos que a curva BH tem uma esterese e ela também tem uma saturação, certo? Então essa curva BH, em alguns casos, nós aproximamos ela com a permeabilidade linear. Então a curva que tem uma permeabilidade linear é uma reta, certo? Sem saturação. Na região aqui, antes da saturação, nós até podemos considerar essa curva BH aproximadamente linear. Se, além de considerar o BH, a curva BH linear, nós também considerarmos que a permeabilidade tende para o infinito, significa que essa curva linear tem uma inclinação cada vez maior. E quando realmente essa permeabilidade for infinita, é claro que isso é uma idealização, certo? Isso nunca acontece. Quando essa permeabilidade for infinita, a curva BH vai ser uma reta na vertical, essa curva em vermelho. Certo? Ou seja, eu posso ter densidade de campo sem ter intensidade de campo. Mas, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar considerando as não idealidades do transformador, ou seja, nós vamos considerar aqui a curva BH normal, certo? Bom, então, além dessa curva BH ter esterese, ter saturação, existe aí outras não idealidades, que nós, inclusive, vimos na nossa aula de ontem, aí, na parte teórica, certo? Então, primeira não idealidade é a resistência elétrica do fio. Então, as bobinas do nosso transformador, seus enrolamentos, são feitos de fio de cobre,
O fio de cobre tem resistência elétrica, certo? Então essa resistência elétrica precisa ser considerada no modelo do nosso transformador. O segundo é o fluxo de dispersão. Então toda bobina, uma parcela do seu fluxo, ele escapa do material magnético, escapa do núcleo, certo? E automaticamente esse fluxo que escapa aqui do núcleo, ele não concatena com a segunda bobina, automaticamente ele não vai gerar tensão nessa outra bobina, certo? Mas esse fluxo está ligado a uma indutância, certo? Se eu tenho fluxo, tenho corrente, ele tem que estar ligado a uma indutância. Bom, a esterese magnética nós já vimos no início da nossa matéria, na parte ali de revisão de eletromagnetismo, né, que essa área da esterese está ligado a perdas, certo? E realmente é perda Joule, esquenta, certo? É algo que vai ser convertido em temperatura. E o fato dessa permeabilidade não ser infinita faz com que seja necessário uma corrente para magnetizar o núcleo, certo? Então, nós precisamos também da corrente de magnetização devido ao fato da permeabilidade não ser infinita. Outro efeito que ocorre no núcleo do transformador é como eu tenho campo magnético variável e o núcleo do transformador é feito de material condutor elétrico, então além de ser um material com permeabilidade magnética elevada, o ferro também é um condutor elétrico, certo? Então isso gera correntes no núcleo que não são desejadas. Eu quero corrente nas bobinas do transformador que está enrolado no núcleo, certo? Mas não no núcleo em si. Para reduzir essas correntes parasitas, né, o núcleo transformador não é feito de material maciço. Ele é feito de material laminado e empilhado aqui, certo? Para gerar o núcleo. Essas lâminas são isoladas. A diferença de tensão que nós temos aqui entre as lâminas é uma diferença de tensão muito baixa, certo? Então, o simples óxido que eu tenho nessas lâminas, ela já me garante uma isolação elétrica. Bom, então, para obter aí o modelo do nosso transformador real, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter o transformador ideal e vamos colocar componentes do lado de fora do transformador que modelem essas características não ideais do transformador real, certo? Então vamos começar aí com as resistências das bobinas do primário e do secundário, as respectivas indutâncias de dispersão. Então notem que as indutâncias de dispersão estão em série com as correntes, logo elas vão provocar uma queda de tensão. E a tensão que eu tenho aplicada no transformador ideal, E1 e E2. Então notem que para as tensões de terminal, a relação de transformação já não é mais válida, certo? Nós sempre vamos ter uma tensão no secundário um pouco menor do que do transformador ideal. Mas para a tensão interna, aqui E1 e E2, essa relação de transformação continua válida. Notem que, como isso aqui é um modelo, eu não tenho como vir aqui colocar uma ponteira de um multímetro nesse ponto aqui, certo? Eu só consigo colocar no terminal externo. Isso aqui está dentro do transformador, então eu não consigo medir. Eu só consigo medir as tensões e correntes de terminal. Então, ainda falta aqui a resistência que representa todas as perdas que nós temos no núcleo. Então essa resistência não é um fio, certo? Essa resistência representa a perda por esterese e a perda por corrente parasita. E aqui nós temos a indutância de magnetização. Então a corrente necessária para magnetizar o núcleo está representada nessa indutância. Então aqui nós temos o modelo do nosso transformador real, certo? Nós inserimos aí 6 componentes do lado de fora do transformador ideal para que esse conjunto aqui represente o transformador real.
Então, indutância de magnetização e resistência de perdas no núcleo. Aqui a nomenclatura, né, das variáveis, as resistências, indutância de dispersão, indutância de magnetização, resistência de perdas e as tensões. Bom, lembrando então que os componentes que estão no secundário do transformador, eu posso referi-los no primário. Assim como os componentes do primário, eu também posso referi-los no secundário. Para passar um componente do secundário para o primário, eu preciso multiplicar por ao quadrado. Já um componente do primário, para passá-lo para o secundário, eu preciso dividir por a ao quadrado. Todas as indutâncias, né, estão ligadas com reatâncias. Então, se eu multiplico a indutância por 2π vezes a frequência da rede, né, frequência do acionamento, sinal de entrada, eu vou ter as reatâncias. Bom, então, se eu pegar os componentes que estavam no secundário e transferi-los aqui para o primário, eu vou ter um modelo ou circuito equivalente T ou um modelo T referido ao primário. Então, sempre que vocês virem esse modelo, geralmente na bibliografia eles representam sem o transformador, certo? Mas tenham em mente que a tensão e corrente que eu obter nesse modelo, no lado aqui do secundário, na verdade essa tensão e essa corrente estão referidos ao primário. Então, tenham em mente que na saída do transformador ideal referido ao primário, nós temos o transformador ideal. Mas nós também podemos referir todo o modelo ao secundário. Basta eu pegar o R1, XL1, RC e o XM, dividir por A ao quadrado e eu transfiro esses componentes aqui para o secundário. Nesse caso, para o modelo referido ao secundário, tenham em mente que na entrada do transformador está o transformador ideal. Geralmente a bibliografia aí nem representa o transformador aqui na entrada, certo? Simplesmente te dá os componentes e te diz que o modelo está referido ao secundário. Bom, até aqui nós vimos aí na nossa aula teórica de ontem, certo? Agora nós vamos entrar em algumas questões um pouco mais ligadas aí à parte experimental, certo? Bom, eu tenho uma impedância e eu quero medir essa impedância. Uma maneira de fazer isso é medir tensão e corrente e também medir potência ativa, certo? Só que para eu obter os parâmetros dessa impedância, eu posso representá-la com componentes em série ou posso representá-la por componentes em paralelo. Certo? Então aqui eu estou supondo que essa impedância é uma reatância indutiva, certo? Então eu tenho aqui uma resistência e uma indutância que eu coloquei ou em série ou em paralelo. O valor desses componentes vai ser diferente, certo? Sempre existe um circuito série equivalente a um paralelo, mas o valor desses componentes, dessas indutâncias, dessas resistências, serão diferentes conforme o modo que eu esteja representando essa impedância. Se eu optar por representar essa impedância aqui por componentes em série, o módulo da minha impedância vai ser a relação entre tensão e corrente. Então, o que eu medi aqui no voltímetro, a razão entre o que eu medi no voltímetro pelo que eu medi no amperímetro, vai me dar a impedância. Bom, o único componente aqui que dissipa a potência ativa é a resistência. Então, a potência que eu estou medindo aqui na entrada do circuito, necessariamente vai ser dissipada, está sendo dissipada pela resistência. Então, se eu pegar lá, nós temos várias fórmulas para potência dissipada, né? Mas a potência dissipada em cima de uma resistência,
Vocês devem lembrar de circuitos elétricos que essa potência é RI ao quadrado. Ok? Então, como eu sei a corrente que está passando nessa resistência e sei a potência, se eu isolar a resistência elétrica na forma da potência, eu vou obter que essa resistência é igual a potência dividido por I quadrado. Eu podia também aplicar uma tensão DC aqui para medir essa resistência, certo? Mas tem alguns casos que isso não é possível. Então, no caso aí de transformador, nós vamos ver que é melhor obter essa resistência através da potência. Notem que eu não sei a tensão em cima dessa resistência, certo? Mas eu sei a corrente porque o circuito está em série. Bom, uma vez que eu conheço então a impedância e a resistência, lembre então que impedância, resistência e reatância formam um triângulo retângulo, onde aí a impedância é a hipotenusa. Então, se eu for lá na forma triângulo retângulo e isolar a minha reatância, eu vou ter que essa reatância é igual a Z ao quadrado menos R ao quadrado, raiz quadrada dessa diferença. Então, se eu tenho aí uma reatância indutiva e quero medir a sua reatância e a resistência, eu posso então medir tensão e corrente em cima, que eu estou aplicando em cima desse circuito, e medir também a potência ativa. Hoje, os watímetros mais modernos aí, certo? Eles já medem, além da potência, eles medem tensão, corrente, potência reativa, potência total, fator de potência. Então, se eu pegar aí um alicate watímetro mais moderno, ele vai fornecer todas essas grandezas para a gente. Bom, se essa reatância aí for maior que zero, a impedância tem que ser também maior que zero, certo? Então, essa resistência aqui nunca pode ser maior que a impedância. Bom, e se eu optar por representar essa impedância por um circuito paralelo? Bom, o módulo dessa impedância continua sendo a razão entre a tensão e a corrente. Só que agora eu não sei qual é a corrente que está passando em cada um dos componentes, mas eu sei a tensão. Então existe uma outra forma de representar a potência em cima de uma resistência em função da tensão. Então a potência em cima de uma resistência é R dividido por V ao quadrado. Então se eu isolar, na verdade, a potência é V ao quadrado dividido por R, né? Então, se eu vier aqui nessa fórmula isolar o R, eu consigo, então, calcular a resistência, conhecendo a tensão e conhecendo a potência ativa. Certo? Por que eu usei a fórmula da tensão e não da corrente? Porque eu não conheço a corrente que está passando na resistência, eu conheço a resistência total, a corrente total. Bom, como esse é um circuito paralelo, a fórmula aí para calcular essa reatância também é um pouco diferente. Nesse caso, o triângulo retângulo, a hipotenusa é o inverso da impedância e os catetos são o inverso da resistência e o inverso da reatância. Então, para eu isolar aí a reatância, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, essa reatância é igual ao inverso da raiz quadrada do inverso da impedância ao quadrado menos o inverso da resistência ao quadrado. Aqui, para a impedância ser, para a reatância ser maior que zero, a impedância tem que ser maior que a resistência, certo? Então, nesse caso aqui, a resistência tem que ser maior que o valor da impedância, para eu ter uma reatância positiva. Tranquilo até aqui, pessoal? Continua tudo certo com o áudio e com o vídeo?
Tá joia. Então nós vamos agora entrar no que realmente é o nosso objetivo da aula de hoje, certo? Que é realizar testes experimentais para que a gente obtenha os parâmetros do transformador de forma experimental, certo? Nem sempre o fabricante do transformador vai te fornecer esses parâmetros. Então, algumas vezes, esses parâmetros não são fornecidos, ou porque o fabricante não forneceu, ou porque você tem um transformador que já está há algum tempo no almoxerifado lá da empresa, você precisa utilizar e não conhece os parâmetros. Então, existem testes que nós podemos fazer para obter esses parâmetros. Vamos a eles, né? Então, são basicamente 2 testes que precisam ser feitos. Um é nomeado aí de ensaio de curto-circuito. Então, nesse ensaio de curto-circuito, nós vamos curto-circuitar o secundário, só que nós vamos aplicar uma tensão mais baixa aqui no primário. Então, nós vamos ajustar essa tensão do primário para obter a corrente nominal do transformador, certo? Obviamente, nós vamos começar com uma tensão 0 e vamos aumentar essa tensão devagar, né, com bastante calma, sempre medindo a corrente aqui da entrada, até que essa corrente chegue em seu valor nominal. Então é preciso bastante cuidado nesse ensaio, certo? Para não obter correntes muito altas e queimar o transformador. Bom, nós vamos medir a tensão no ensaio de curto-circuito e a corrente no ensaio de curto-circuito. E também vamos medir a potência no ensaio de curto-circuito. Bom, nós vamos ver então que essa corrente do ensaio de curto-circuito é igual à resistência do primário mais a resistência do secundário referida ao primário. E nós também vamos medir, se eu tenho então a impedância e a resistência, eu posso calcular a reatância. Essa reatância que eu vou obter, ela é igual à reatância de dispersão do primário mais a reatância de dispersão do secundário referida ao primário. Para entender isso aqui, vamos no modelo do transformador referido ao primário. Bom, então aqui eu tenho o circuito T referido ao primário e aqui a entrada, melhor, a saída do transformador curto-circuitada, certo? Os componentes em série, eles são muito menores que os componentes em paralelo aqui do meu circuito, certo? Então, se eu tenho um componente que tem um valor muito baixo em paralelo com um que tem um valor muito alto, como essa impedância então de magnetização aqui no meio ela é muito maior do que a impedância equivalente, isso vai resultar que eu posso desprezar esses componentes que estão em paralelo, de tal forma que meu circuito fique somente os componentes série. Certo? Se o meu circuito é somente esses componentes série, o que aconteceu é que eu medi aqui a tensão e a corrente em cima desses componentes. Então, o que eu estou obtendo no meu ensaio, a resistência que eu obtive é o R1 mais R2', e a reatância que eu obtive é o XL1 mais o XL2'. Certo? Por quê? Porque esses dois componentes são muito pequenos em comparação a esses componentes aqui. Em comparação ao RC e ao XM, o R2' e o XL2' são muito pequenos, então, como eles estão em paralelo, o equivalente vai ser muito parecido com esses componentes aqui. Então, eu desprezo o que está em paralelo. Ok? Então, no ensaio de curto-circuito, eu obtenho os parâmetros do meu modelo que estão em série com o meu circuito.
Bom, mas nesse ensaio eu não consigo separar o que é o R1 do que é o R2', certo? Assim como eu também não consigo separar o que é o XL1 do XL2'. Eu obtenho sempre a soma desses dois valores. Bom, o segundo ensaio é chamado de ensaio de circuito aberto. Então, nesse ensaio, eu vou manter o secundário em aberto e vou simplesmente aplicar tensão nominal na entrada. Certo? Se fosse um transformador ideal, essa corrente na entrada, no ensaio de circuito aberto, seria zero, certo? Automaticamente essa impedância seria infinita. Mas como é um transformador real e a sua permeabilidade não é infinita, quando eu aplicar uma tensão na entrada do transformador, mesmo com secundário em aberto, ou seja, I2 igual a zero, eu vou ter uma corrente na entrada do transformador. É uma corrente baixa, mas ela não é nula. Então, a razão entre a tensão e corrente me dá a impedância e como esses componentes, nós vamos ver no modelo, estão em paralelo, a resistência nesse ensaio de circuito aberto, ela é dada pela tensão ao quadrado dividida pela potência. Então, essa é a resistência RC do meu modelo. E para obter a reatância no ensaio de circuito aberto, eu tenho que usar aquela fórmula para componentes em paralelo, certo? Essa reatância é igual à reatância de magnetização. Então, olhando o nosso modelo, como eu estou aplicando aqui uma tensão na entrada e o secundário está em aberto, essa parte do meu circuito está desacoplada, certo? Automaticamente, a corrente I1 é a mesma corrente de magnetização. Então, nessa condição, a corrente de entrada é a corrente de magnetização. Bom, primeiro, esses componentes estão desacoplados do circuito, certo? Como essa é uma corrente muito baixa e esses componentes têm um valor também muito baixo, a queda de tensão que eu tenho nesses componentes, ela é desprezível, porque esses componentes são muito maiores. Então eu posso considerar que eu estou aplicando a tensão de entrada diretamente em cima desses componentes que estão em paralelo. Okay? Então, nesse ensaio, eu estou desprezando a queda de tensão que eu tenho em cima de R1 e XL1. Por quê? Porque a corrente é baixa e esses componentes também são muito baixos. Então, essa queda de tensão é muito, muito pequena. Bom, então a resistência que eu obter no ensaio de circuito aberto é o RC e a reatância que eu obter no teste de circuito aberto é o XM, a reatância de magnetização. Então, pessoal, nós vimos até aqui que nós temos então dois ensaios aí para poder medir então os parâmetros do nosso transformador, certo? Então, são chamados aí de ensaio de circuito aberto e ensaio a vazio. Tranquilo? Alguma pergunta aí, pessoal? Algum comentário? Nenhum? Então, vamos seguir em frente. Então, de novo aí, né, no ensaio de curto-circuito, nós curto-circuitamos o secundário, certo? Medimos a tensão e a corrente no primário e também a potência no primário. Então, sempre que eu tenho um vatímetro e eu quero medir a potência em cima de um componente, o vatímetro tem sempre 4 entradas. Então, eu tenho a bobina decorrente do vatímetro que tem que ficar em série com a corrente e a bobina de tensão que tem que ficar em paralelo com a minha carga. Certo? Se for um alicate vatímetro,
O alicate watímetro ele abre e você tem que envolver o fio aí da minha carga, certo? E conectar ali nos terminais de entrada e tensão a tensão em cima da carga. Bom, nesse ensaio, então, nós vamos ajustar essa tensão da fonte alternada, certo? Começamos com uma tensão em 0 e vamos aumentando bem devagar, porque, em geral, com um valor de 10 a 20% da tensão nominal, nós já conseguimos a corrente nominal nesse ensaio aí de curto-circuito. Então, nós ajustamos a tensão para obter a corrente nominal. Só por curiosidade, nesse ensaio nós também medimos aí a corrente no secundário, certo? Para quê? É só curiosidade. Nós vamos ver que a relação de corrente vai ser mantida, certo? Ou seja, A1 dividido por A2 vai ser igual ao inverso da relação de transformação de tensão. Vai ser 1 sobre A. Okay? Então, a corrente que eu vou utilizar nos meus cálculos é a corrente do primário, certo? No mesmo lado em que eu estou medindo tensão e potência. Esse segundo amperímetro, ele está aqui somente para conferência. Sempre acho interessante mostrar que essa corrente não vai para infinito, certo? Essas correntes, elas vão obedecer à relação de transformação de corrente. Bom, então, no segundo ensaio, o ensaio de circuito aberto, então a gente mantém aqui o secundário em aberto, e os instrumentos de medição são exatamente os mesmos, certo? Eu nem preciso desmontar esses instrumentos de medição durante o ensaio. Tudo que eu preciso fazer é abrir o secundário e agora sim eu vou aplicar tensão nominal. Então eu vou ajustar a tensão de entrada para obter a tensão nominal. Nós vamos ter uma corrente e essa corrente vai ser a corrente de magnetização. Porque, como eu não tenho I2, I2 é igual a 0, a corrente que está na entrada é a corrente que vai passar pelos componentes de magnetização. Como conferência, nós vamos colocar aqui um voltímetro para verificar que a relação de transformação vai ser aproximadamente igual à teórica. Então, lembrando então que esse voltímetro que eu fiz, que eu coloquei nesse ensaio de circuito aberto, ele está aqui somente para conferência, certo? A tensão que eu vou utilizar nos meus cálculos é a tensão que eu medi aqui na entrada, na mesma posição onde está o watímetro e o amperímetro da entrada. Bom, uma coisa que nós temos que ter em mente é que eu vou ter os meus parâmetros referidos ao lado onde foi feita a medição, certo? Então, se eu apliquei aqui, vamos supor que seja um transformador 220 para 110. Então, se eu apliquei no lado de 220, eu vou estar obtendo os parâmetros referidos ao lado de 220. Eu posso, inclusive, fazer o ensaio de curto-circuito referido a um lado do transformador e o de circuito aberto no outro, certo? Eu tenho que ter em mente que, quando eu faço isso, os parâmetros daquele ensaio estão referidos do lado onde estão as medições, onde as medições foram feitas. Bom, como eu não consigo, nesses ensaios, separar o que é resistência do primário do que é a resistência do secundário referida ao primário, eu posso ir no transformador, aplicar uma tensão contínua, isso aqui não devia estar aqui, deixa eu tentar tirar aqui, isto. Então, eu posso vir aqui na minha fonte, colocar uma fonte de corrente contínua e medir tensão em corrente. Quando eu fizer isso aqui, eu estou medindo somente a resistência dessa bobina.
Porque com tensão contínua, não tem tensão induzida na segunda bobina, certo? Então, quando eu faço isso aqui, medir a resistência com tensão e corrente contínua em um transformador, eu estou medindo somente a resistência do lado que eu estou aplicando tensão. A outra eu não sei. Mas eu posso fazer isso aqui desse lado, depois eu vou e faço do outro lado, certo? Isso aqui foi 220, 110, faço no lado 220, depois faço no lado 110. Tenho em mente que eu estou medindo somente uma resistência, a resistência da bobina onde eu estou aplicando tensão e corrente. Dessa forma eu consigo separar o que é uma resistência da outra, certo? Que eu não consegui fazer no ensaio de curto-circuito. Bom, então no nosso laboratório, nós usamos lá o transformador de um kVA e medimos aí, fazemos os testes de ensaio a vazio e curto-circuito no transformador na configuração 110 e 220 e também na configuração 220 para 110. Então, quando eu fizer o teste do lado do 110, eu estou obtendo os parâmetros referidos ao lado de baixa tensão, 110. E quando eu fizer os ensaios conectando os meus instrumentos de medição no lado 220, eu estou obtendo os parâmetros referidos ao meu lado de alta. Quando eu faço o ensaio com tensão contínua e aplico aqui no 110, eu estou medindo a resistência somente dessa bobina. E quando eu faço o ensaio de corrente contínua no lado de 220, eu estou medindo somente a resistência dessa bobina. Bom, então o nosso transformador, para que ele fique na configuração 110 no primário, eu preciso colocar todas as bobinas em paralelo. Então eu vou aplicar tensão entre terminal 1 para o terminal 2 aqui, certo? Entre os dois terminais das bobinas. Já para a configuração 220, eu preciso colocar duas bobinas em paralelo e esses dois conjuntos em série. Então essa é a configuração 220. Se eu quiser então fazer um transformador que em vez de ser 110, 220, é 220, 110, na verdade bastava eu girar o transformador, certo? E aplicar tensão no lado 220 ao invés do lado 110. Isso vira um transformador 220, 110. Então nesse ensaio a gente usa aí 3 multímetros e uma fonte DC. Além do regulador de tensão, do transformador e do vatímetro que estão no laboratório. Então, o nosso procedimento aí. Então, nós montamos o transformador aí de 1 kVA na configuração 110, 220. Realizamos os ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Em ambos os ensaios, nós medimos tensão, corrente e potência. Depois nós viramos o transformador 220, 110 e realizamos um ensaio de novo, curto-circuito e circuito aberto, medindo tensões, corrente e potência. E por último, medimos a resistência das bobinas, tanto do lado 110 quanto do lado 220, com tensão e corrente contínua. No relatório, vocês vão precisar então calcular os parâmetros do meu modelo do circuito equivalente, certo? Então eu vou ter isso referido ao lado 220 e vou ter isso referido no lado 210. Uma pergunta que eu sempre peço para vocês responderem, certo? Qual é a relação entre as impedâncias no teste 1 e no teste 2? E comparar também as resistências medidas aí no ensaio de curto-circuito do teste 3 com as obtidas no teste 1 e 2, certo? Bom, vamos ver então aí as medidas, certo? Quais são os valores que foram obtidos nesse ensaio? Então vou aqui no Moodle e vamos dar uma olhadinha aqui nas medidas. Aqui esqueçam que isso aqui está em dupla, certo? Leve em consideração que vocês vão continuar fazendo trabalho em grupos até 3,
Esqueci de atualizar isso aqui no relatório, no roteiro. Então, o objetivo aqui é calcular os parâmetros, né? Então, na configuração 110.220, ou seja, as medições foram feitas no lado do 110, o teste de curto-circuito foi realizado, então, com 23 volts. Notem que isso aqui é em torno de 20% da tensão nominal, e eu obtive aí uma corrente de 5 amperes. Então, lembrando aí que, na verdade, no lado de 110, a corrente nominal desse transformador é 9 amperes. Por uma limitação aí do meu equipamento de medição, que meu watímetro só suportava até 5 amperes, eu não pude aplicar 9 amperes, certo? Por quê? Limitação do meu watímetro. Então, fui ajustado aí a tensão até obter 5 amperes no primário. Bom, então isso aqui é uma limitação do teste, certo? Porque eu não apliquei corrente nominal. Bom, foi medida então a potência. Então, eu obtive aí uma potência aí de 24 volts. E eu também medi a corrente aí no secundário. Então, lembrem que essa corrente aqui no secundário, ela está somente para conferência, certo? Eu vou utilizar para fazer os meus cálculos os valores que foram aplicados aqui no lado do primário. No ensaio de circuito aberto, então é aplicado aí a tensão nominal, que é 110, tensão de entrada. Foi medida então a corrente que eu tenho aí no primário e medido também a potência total. Eu também medi a tensão no secundário, mas também essa tensão aqui, ela está só para conferência, certo? Eu esperava uma tensão de 220, obtive uma tensão um pouco mais baixa. Notem que a tensão no secundário é o dobro da tensão do primário. Já a corrente no secundário, ela é a metade da corrente do primário, certo? Ou seja, ela é o inverso da relação de transformação de tensão. Então, aqui fechou praticamente em cima do valor teórico. A tensão teve um pequeno erro aí do valor teórico, certo? Bom, na sequência, o transformador foi virado aí, né? E foi feito o ensaio do lado de 220. Para não gerar confusão com o primeiro ensaio, eu mantive aqui a nomenclatura 2 nesse ensaio, certo? Então, apesar de ser 2, a tensão foi aplicada no lado 220, certo? Então, manter essa nomenclatura para não dar confusão aí depois. Então, de novo, teste de curto-circuito e circuito aberto. Então, nesse caso aqui, para obter os 5 amperes, que realmente é a corrente nominal no lado 220, eu apliquei 95 volts, uma tensão bem alta aí, né, comparado com o valor nominal. Por quê? Porque esses transformadores são transformadores didáticos, a construção deles, como ele é muito flexível, a construção deles não é tão boa. Então, notem que a gente tem uma tensão muito alta aí para eu poder conseguir essa corrente nominal. Medi também a potência e medir somente por conferência, né, a corrente aí no lado oposto, certo? Mas, de novo, essa corrente, as correntes e tensões aí na última coluna da minha tabela é só para conferência. Eu tenho que utilizar aqui a corrente do mesmo lado dos outros instrumentos de medição, certo? Para realizar os cálculos. E aqui a medida no teste circuito aberto, simplesmente apliquei 220, tive uma corrente bem baixa aí na entrada, né? Também medi a potência na entrada. E por conferência, novamente a tensão. O último ensaio foi, no lado aí de 110, aplicar tensão e corrente contínua. Então, a relação aqui entre tensão e corrente vai me dar a resistência do lado de 110. É uma resistência só, certo? Fiz o mesmo para o lado de 220. Regulei aí uma tensão, medi tensão em corrente DC. Então, essa relação aqui vai me dar a resistência somente do lado de 220.
Então, o procedimento aí para calcular esses parâmetros, né, R1, L1, R2, L2', né, RC e LM, estão lá no roteiro ou nos slides, certo? Então, vocês podem utilizar tanto os slides quanto o roteiro, que também está aqui, né, no Moodle. Então, o roteiro está aqui em cima. Bom, como sempre, vocês têm aí uma semana para estar fazendo esse relatório, certo? Em grupos de até 3 alunos. Na parte inferior aqui, então, vocês têm de novo um vídeo aí que já foi gravado há algum tempo, um vídeo assíncrono. O vídeo da nossa aula de hoje vai ser inserido aqui como material complementar à aula síncrona. E também tem aqui o vídeo da nossa aula do semestre anterior, certo? Semestre passado também está aqui. Então, se vocês precisarem fazer uma revisão, vocês vão ter vários vídeos aí para realizar essa revisão. Tudo tranquilo, pessoal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então tá jóia, pessoal. Tá ok. Bom, esse era o conteúdo então que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje, certo? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nós vamos estar então encerrando a nossa aula e a gente se vê de novo aí na semana que vem. Certo, pessoal? Ok. Então, eu queria agradecer a presença de todos e nós voltamos a nos falar aí na semana que vem. Até mais, pessoal.